Bom dia a todas e todos. Uma grande alegria a gente estar hoje aqui no Departamento de Comunicação, abrigando o 9º Encontro Obtel Brasil, né, que celebra as investigações dessa rede enorme de pesquisadores da teleficção, composta por 11 equipes de 13 universidades brasileiras. Então, hoje, a gente aqui, antes de tudo, a gente celebra essa diversidade desse encontro, né? Estar aqui de forma presencial é motivo de muito orgulho e alegria para todos nós. E também celebramos, com uma felicidade imensa, a entrada da equipe PUC-Rio nessa rede, né? Coordenada por mim, professora Bruna Alcar, e pela professora Tatiana Siciliano. Esperamos contribuir muito, ainda temos um longo caminho aqui pela frente. Bom dia, gente. Obrigada. Vou passar aqui para a Ana Paula, que da organização local também, Ana Paula Goulart, da UFRJ. Ela com a Patrícia D'Abreu, que está ali, timidazinha, mas vem para cá. Então, eu estou passando aqui. Vai. Tá ligado. Chegou, Patrícia? Bom, gente, bom dia a todos. Queria, na verdade, eu vou só agradecer aqui, né, agradecer a Tatiana e a Bruna por essa parceria e pela PUC-Rio estar aqui abrigando nosso encontro. Né? Queria agradecer a parceria com a Patrícia D'Abreu, assim, companheira já de longa data, desde o início, né, da nossa entrada no Obtel Brasil, mas agora coordenando aqui junto comigo. Queria agradecer profundamente a professora Imaculata, né, que tem essa força, assim, que serve de exemplo para todos nós, impressionante, nesse período todo, mesmo se recuperando, né, de um acidente, ela não desistiu e estava ali se reunindo com a gente, fazendo tudo para que esse encontro acontecesse, né, e que pudéssemos estar aqui presencialmente. Esse é o primeiro encontro presencial desde a pandemia. Desde a pandemia. Exatamente. Então, assim, então, agradecer a Imaculata por reunir, né, esse grupo existe por causa dela e por esse encontro todo. Queria agradecer as colegas aqui de organização, que fizeram tudo isso acontecer, né? A Hanna Nolasco, a Cecília e a Sara Feitosa, que são, né, nossa, são muitíssimo aguerridas, organizadas, né, e impressionantes. Queria agradecer ao professor Leonardo Demac, que não está aqui, mas é coordenador da nosso programa de pós-graduação. Queria agradecer a Escola de Comunicação, também da UFRJ, né, que também nos ajudou aqui. Queria agradecer a nossa equipe, que também nos ajudou aí nesse grupo, a equipe da UFRJ, lá do Memento. Tem 3 aqui, né, que fizeram parte dessa pesquisa. Está aqui a Gabriela Dias, o Tiago Guimarães, o Matheus Effingen, mas tem outros, né, a Marina Reginato, o Heiler Peixoto, a Juliana Tilma, a Miranda Perosini, a Gabriela Silva, que não está aqui, a Gesa, que daqui a pouco, né, já está aqui junto com a gente, já está meio um pouco assim, né, mas que nos dá muita alegria, né, de em breve integrar nossa equipe aqui, né? Então, é um grupo que estamos formando de estudiosos da ficção seriada, que muito nos orgulha lá no nosso grupo de pesquisa, que é Memento, Mídia, Memória e Temporalidades, né? E, sem deixar de falar na Carolina Talavera, que está aqui também, né, dando um suporte ao evento. Muito obrigada, Carolina. E aí, eu queria, se puder botar a imagem, o meu principal agradecimento, na verdade, aqui também vai ao meu grande companheiro, né, na verdade, meu companheiro de vida, de pesquisa, de muito tempo, né, amigo, parceiro, que também começou... É difícil falar dele, né? Ele fez aniversário no sábado, né, dia 22, né, completou 42 anos.
uma pessoa que estava aqui com a gente no tempo todo, começou a organizar esse evento. Esse evento aconteceria na Fiocruz, inclusive, né, porque ele estava à frente nessa organização, e nos deixou, infelizmente, de uma forma muito precoce, muito jovem, um pesquisador que, nesse período em que ele, pouco tempo que ele viveu, fez tanta coisa, deixou uma obra aí, referência para a gente, para os nossos estudos, né, inclusive sobre televisão, sobre ficção seriada, mas sobre vários outros temas também transversais, em que ele sempre demonstrou o seu brilhantismo, assim, né, enquanto pesquisador, a sua figura doce, assim, né? Acho que a gente escolheu essa foto porque essa foto é como a gente quer lembrar do Igor, alegre, essa figura doce que ele sempre foi. É isso. Uma pena ele não estar aqui com a gente, né? Mas ele está, de alguma forma, vai estar sempre. Então é isso, era esses agradecimentos que eu queria fazer. Muito obrigada a todos. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa mestra Imaculata. Bom dia para todo mundo, né? Primeiro, assim, começamos com emoção de alguém que nos deixou, mas está presente. Ele está presente nos 2 livros que vão ser lançados e estava envolvidíssimo, né, preparando lá o auditório, já estava na Fiocruz. Mas, enfim, uma fatalidade que a gente vai dizer é a vida. Mas eu também estou emocionada, gente, por ver todo mundo. A gente fala presencialmente, agora isso é horrível, né? Porque é o natural, né? O encontro de olho a olho, né? De olho no olho. Porque faz tempo que a gente não se via. E, inclusive, gente, que eu estou dizendo, muito prazer. Não é interessante? Muito prazer. E a gente se viu ontem, estava falando por remoto e tal. Mas era o objetivo, sim, deste encontro, porque ele termina um ciclo em que a gente esteve envolvido com um projeto maravilhoso, então acaba realmente marcando aquilo que a gente quer, que é a teleficção e cidadania, teleficção e direitos humanos. Então, e eu acho que isso a gente consegue, tanto com os produtos que aqui agora vão ser mostrados e as pesquisas de todas as equipes, e que a gente levou, então, 3 anos. 3 anos. E uma das coisas era realmente fazer um encontro, assim, mais do que de satisfação, né? Aquilo que a gente existe, sabe fazer bem, que é pensar, levantar ideias, debater. Nunca eu acho que antes o Obtel Brasil teve assim, fazendo um encontro onde tudo isso está reunido, não é? E, então, era isso que eu quero dizer, quer dizer, sejam bem-vindas a partir de hoje. Então, mais 2 dias, até quarta-feira, nós vamos aqui discutir muito, debater, não é? As coisas que vão ser mostradas. E aí a força, né, dessa área que a gente sabe que ajudou a construir, não é? Porque não foi fácil. Alguma hora a gente fala de uma história que foi de colocar, né, a ficção televisiva, o seriada, principalmente a telenovela, na universidade, para ser estudada na universidade, né? Então, e uma maravilha hoje a gente ter essas equipes que são realmente de norte a sul, né? Como vocês vão ver. Bom, tudo para mim hoje é, assim, de felicidade. Menos, né, claro, mas também uma lembrança muito querida, tá certo?
e GESA que entra, não é? E levando as coisas, que, enfim, as outras gerações, como estão aí, tudo isso tem que ser, e é fantástico, quer dizer, que dessa força, né, que vem do objeto, gente, porque a gente gosta disso. Fala assim, olha, a nossa força, o nosso, mais do que interesse, né? Quer dizer, mesmo uma paixão, né? Com relação a isso que, então, que a gente tanto que fala que nos afeta, né? E o afeto aí é parte fundamental da maneira, aí vem as teorias, as metodologias, as abordagens tão variadas, como vocês sabem, e que esses dias a gente vai voltar a expor. Então, muito obrigada. Obrigada a PUC-Rio. Estávamos realmente fazendo muita força pela entrada de vocês, e que era necessária, não é? E que já nos acolhe, junto então com a UFRJ e a UFES, que é outra novidade também. Bom, novidades no sentido de aumentar essa força. E aqui esse trio, né, sem o qual da coordenação geral, né, sem o qual nada poderia ser feito, né? A Ana, um agradecimento muito especial, porque a Ana, então, hoje é a cara do Obtel Brasil, por tudo, sabe, em todos os aspectos, percebe? E uma conquista, viu? Uma conquista da Bahia, uma contribuição da Bahia, né? Muito, muito obrigada. E a nossa querida Cecília, em todos os pontos, agora nós estamos falando para o mundo, né, através das redes sociais e toda essa coisa da comunicação. Lindo, lindo, lindo. É que o Diego está aqui porque eu não o conheço. Oh! Não o conheço pessoalmente, a gente tem de falar. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Bom, e a Sara, que nos leva para a Unipampa, não, Sara? E também, sempre companheira, é um trabalho de equipe. Tudo, sabe? Tanto o colegiado como cada equipe, né? A pesquisa coletiva, o trabalho coletivo. E isso, então, é um agradecimento muito forte, muito sincero. E assim vamos, que também é uma coisa nova, né? Que a gente começou, né, Lourdes, fazendo já uma dobradinha, agora já é um trio, tá vendo? E assim, então, eu acho que esse é o nosso futuro. Muito obrigada mesmo, eu não vou me delongar, agora vamos começar os trabalhos. E agradeço que eu estou vendo, né, todos, a não ser coisa muito particular, como é o caso de Juiz de Fora, mas está aqui a Júlia a representar, e Santa Maria, né, com a Unila, e também vem nos representando a... Ah, ótimo, olha lá, tá vendo? Coisa pronta. Então, realmente, né, de norte a sul, de leste a oeste. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. Temos que fazer um agradecimento institucional aqui ao CNPq, né, que está financiando, né, e podendo nos fazer realizar esse evento, né? Então é isso. Com relação a esse projeto, realmente o CNPq, mais do que o logo dele, deveria assim, ser o reconhecimento, né? Porque a questão da cidadania é tão importante, não? É tão central, e realmente ele nos contemplou de uma maneira, sabe, tantas bolsas, não é isso? Começar com a bolsa de pós-doc da GESA,
gente, quer dizer, nós mesmos nos surpreendemos, né? Então, para ver, quer dizer, o reconhecimento, isso que é importante. E não só, quer dizer, aí eu já digo, para quarta-feira nós vamos anunciar a continuidade com outro projeto que o CNPq também nos contemplou. Tá certo? Só para dizer que mais do que um logo CNPq, realmente, né? A gente que sabe quantas pessoas lá, toda hora a Ana lá estava perguntando se podia, não podia. Ai, que bom, que bom. Muito obrigada. Bom, então, encerramos essa mesa de abertura para continuar os trabalhos, né? Gente, queria agradecer a equipe da PUC também, que está super, que veio junto com a gente, de professores, professor Carlos Alves aqui, lá, tocando o YouTube, Magno, que trabalha aqui na equipe técnica com a gente, enfim, as meninas aqui também, que fazem parte da equipe, Marina e Tatiana, e todos aqueles que ajudaram, a Alessandra Cruz, a nossa, né, nosso dínamo de evento aqui, e que ajudou muito a gente, e a Natália, que é nossa secretária, que também nos ajudou muito. Obrigada. Mais um agradecimento. Não, a gente não pode esquecer de agradecer, né? Importante. Só um agradecimento rápido a todos que compõem, que compuseram a equipe de comunicação da Abitel, atualmente as bolsistas Yaya e Aline Vaz, mas também Júlia Garcia, de Juiz de Fora, Diego Mendes, da UFPE, e Maíra Bianchini, da UFBA. Então, tem Maria Raquel, também da USP, o Emílio Negreiros, da USP também. Então, realmente, trabalho coletivo em todas as frentes. Se não fosse essa equipe, também não estaria, muita coisa não estaria aqui hoje. Então, obrigada aí a todos e continuamos os trabalhos. Deu uma visibilidade, né? Uma visibilidade que nunca antes nós tivemos. Não é isso, Cecília? De colocar realmente aquilo que a gente tem que falar da divulgação, das coisas que tem que retornar, né? Difundir de todos os meios que nós podemos, né? Obrigada, Cecília. É isso aí, gente. Então, né? Continuemos. Quem pode ficar? É melhor você ficar, de repente a gente sai aqui. Deixa eu pegar a Ana Paula aqui. Quem é que sai? Quem fica, fica. Sim, eu vou pegar. Você mandou? É agora, né? Tá. Você podia ficar, né? Junto da Gesa. Fica aqui. Tá vendo? Tá certo. Oi. Ana, você prefere passar ou quer que assista? Melhor? Tá. Então, só pedir.
colegiados para lá, né? Eu lembro do colegiado. Agora é o momento em que a gente vai falar da pesquisa, né? Que é a ficção televisiva brasileira como recurso de promoção da cidadania, né? Que tem a professora Imaculata como coordenadora. Esse projeto ele foi financiado pelo CNPq, como já foi falado, na chamada 40-2022. Linha B, projeto em rede, políticas públicas para o desenvolvimento humano e social. Tá? O nosso projeto, então, que reúne todas as equipes, né, no caso, para esse projeto, que teve aprovação ali no final de 2022, éramos 10 equipes e a pesquisa estava prevista 2 etapas principais. Né? A primeira é uma meta-investigação, que a gente vai detalhar a seguir, e a segunda etapa seria um estudo de caso, né? E aí tem um elemento inédito na trajetória do Obtel, é que é a primeira vez que todas as 10 equipes se debruçaram sobre um único objeto, né? Então, por isso que a segunda etapa desse projeto, o nome é a telenovela Pantanal como recurso comunicativo para a cidadania, um estudo de caso. Então, amanhã e na quarta-feira, nós vamos ver então o resultado desses 10 projetos de pesquisa que todas as equipes se debruçaram em torno de Pantanal, né? E aí as várias perspectivas, metodologias e referenciais teóricos distintos de cada equipe que compõe o Obtel. Então, agora a gente passa para detalhar um pouco mais a primeira etapa desse projeto, que é a trajetória do Obtel Brasil, uma meta-investigação, que foi a pesquisa que a gente desenvolveu entre 2023 e 2024. Obrigada, Sara. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Cavalcante. Eu, junto com a professora Imaculata, com a Lilian... Lilian está aqui? Com a Lilian Cinquantes e com o Diego Gouveia, a gente fez o grosso, assim, a etapa principal do que é essa meta-investigação. E eu vou trazer um pouquinho desse processo, das etapas e dos achados para vocês. A gente começa com um trabalho, né, que é de sistematizar toda essa produção que o Obtel tem em rede nesses 14 anos, que já é bem mais do agora, né, mas nos 14 anos de produção científica da rede. E um trabalho bastante desafiador, porque a gente tinha primeiro que definir um protocolo, né, e o que é que a gente tinha ali de objetivo nesse primeiro momento, né, que é entender não só como é que as equipes têm trabalhado, né, de um ponto de vista teórico-metodológico, mas também que relação a gente está estabelecendo com a temática, que é a temática do edital, do Pró-Humanidades, que é essa interface com a cidadania. Então, assim, é um trabalho que começa nesse ponto, e é um trabalho muito amplo e que foi sendo feito por muitas mãos. E eu vou tentar, nessa breve fala, dar conta de reconhecer esses processos. Tá? Acho que uma coisa inicial assim, que eu quero comentar também é que a Ana Paula já comentou rapidamente, a Sara também um pouco. Eu estou com a impressão de que eu só não estou sem direito, tá? Comentou também rapidamente que esse projeto ele só existe da forma que existe pela articulação do trabalho da professora Imaculata, né? Então, esse trabalho que tem de composição do próprio objeto, né, que é uma coisa que eu trabalhei na minha tese e que é o que me faz ter recebido essa bolsa de pós-doc posteriormente, né, que é entender o processo duro que foi colocar a telenovela enquanto objeto para ser levado a sério dentro do campo da comunicação. Então, assim, é uma experiência. E aí eu estou tentando aqui fazer um agradecimento, que é um agradecimento de
foi muito bom para mim ter podido desdobrar a minha tese tão rapidamente após a feitura dela com o que é esse projeto de meta-investigação. Tá? E aí, assim, a primeira parte que a gente tem, que é essa construção do protocolo, que é uma coisa extremamente desafiadora, porque a gente tinha que encontrar... Você passa, por favor? Obrigada. Eu que estou olhando para a minha tela, perdão. Que é a gente conseguir encontrar uma linguagem comum. Né? Uma das coisas que a gente discutiu muito, Diego, Líria, professora Imaculata, era a dificuldade que a gente tinha mesmo de falar, por exemplo, de concepção de pesquisa e todo mundo entender a mesma língua. Né? E todo mundo dizer, tá, existem 3 concepções, não existem 4. Não é desse jeito. Né? Então, eram discussões de horas, muitas horas, né, Lídia? De 4, 5 horas de conversa assim, numa reunião, para a gente conseguir definir esse aparato. Pode ir. Então, fazer, de novo, um agradecimento a eles por esse percurso, no qual eu aprendi muita coisa também. E aí a gente vem, né, depois de todas essas conversas, a gente consegue chegar num protocolo, né, que tem 9 operadores metodológicos. Eu não vou entrar nos detalhes, porque é isso, assim, foram muitas questões para chegar nesse protocolo. Mas a gente tem 9 operadores metodológicos, e esses operadores são justamente o que vão guiar todo o processo de desconstrução. Quem fez parte das equipes aqui já passou por eles várias vezes, né, no processo de desconstrução. Quem fez, quem faz. Então, a gente tem tipo de pesquisa, quadro teórico, amostra, técnica de coleta de dados, método de análise dos dados, né, as conclusões ali, porque a gente chega, né, se as hipóteses foram confirmadas ou refutadas, enfim. A promoção da cidadania ou políticas públicas, ou seja, como cada texto desse faz conexão com a temática, de forma direta ou indireta, e os indicadores bibliométricos. Então, com esses operadores definidos, a gente foi criar 2 documentos, que, de novo, quem participou do processo de desconstrução já viu bastante esses documentos, que são a ficha para a desconstrução metodológica dos capítulos, que é essa que está do lado de cá, né, que é um documento um modelo no Docs para ser preenchido durante o processo de leitura de cada capítulo da coleção Teledramaturgia, e um guia, né, que é um guia também, um material em PDF, que explicava como usar cada operador metodológico desse, né, que explicava, por exemplo, em concepção de pesquisa tem 3 tipos, enfim, em cada coisa o que é que podia ser colocado e como. Era basicamente um manual de como preencher essa ficha. Depois que a gente terminou tudo isso, as 10 equipes, à época, que estão aqui, né, apontadas nesse mapa, a gente tem aqui, acho que vale dizer que tem uma composição de equipe que só indica de onde é a coordenação. Tá? O Obtel tem um lastro muito maior no país por causa dos participantes. Então, cada equipe dessa recebeu o protocolo, o guia metodológico, e foi, a partir daí, fazer esse processo de desconstrução propriamente dito. Feita a desconstrução metodológica dos capítulos, havia ainda um terceiro documento, que é como é que a gente chamava? Quadro síntese, obrigada, Cecília, que era o quadro síntese, né, que era justamente para entender um percurso histórico-evolutivo de como cada equipe trabalhou biênio a biênio, entender mudanças, entender permanências, né. E depois disso a gente chegou na etapa que com todos esses dados coletados, a gente convidou alguns pesquisadores que fazem parte das equipes do Obtel também, para escreverem capítulos, que são os capítulos que compõem o livro que será lançado na próxima mesa, né, o livro da meta-investigação. Então, cada um dos pesquisadores recebeu aí pelo menos um texto, né. A Sara Feitosa fez o texto da Obtel UFSM. E o FSCar também, né? Perdão, Sara. O Diego Gouveia fez o Obtel SPM e o FPR. A Lilian fez o texto da
Federal do Rio Grande do Sul, não sei se é o URGS. A Juliana Tillman, que não está aqui, que fez o texto do Obtel FRJ Fiocruz. A Cecília fez o texto do Obtel Unip. O Diego Mendes, que está aqui também, fez o texto da UFJF. A Maíra Bianchini, do Obtel USP. E o João Paulo, da UEM e da UFSCar. Né? Né? Foi a troca, isso. E eu fiz 3 textos, né, que é o UFBA, PUC São Paulo e o Obtel FPE. E aí, assim, nessa análise, eu acho que já comentei isso rapidinho, mas essa análise permite justamente que a gente entenda, né, os avanços, os recursos, as manutenções de procedimentos metodológicos. Por exemplo, a gente percebe que o grupo que é coordenado pela Gabriela Borges com a Dayana, a nível de exemplo, tem um trabalho muito focado numa tipologia e numa continuidade também de temáticas e desdobramentos. A gente percebe os grupos que vão trabalhar mais numa lógica de ruptura, o que também é muito bom, porque isso significa inovação, enfim. Então, a gente vai conseguindo perceber desses movimentos no processo. Feito isso, a gente fez um outro cruzamento, que é uma análise geral, né? Então, para além de entender como cada equipe se comportou a nível, né, de pesquisa durante esses 7 biênios, a gente também tentou entender o que é que isso significava para a rede como um todo, né? E nesse processo a gente percebeu ali coisas do tipo, nossas pesquisas são majoritariamente de natureza exploratória, a gente tem principalmente um caráter qualitativo na execução das pesquisas, percebeu que a transmediação aparece como objeto teórico privilegiado, também, né, principalmente porque a gente define ali eixos temáticos maiores e a transmediação foi por 2 anos consecutivos, né, um eixo temático, assim como cultura de fãs, né? Enfim, esses são só achados pontuais, tá? Quando vocês estiverem com o livro, vocês vão ver que é um material muito rico que dá para a gente entender bastante sobre o que é o Obtel. A gente também percebeu, né, que 64,8% dos produtos de ficção analisados são telenovelas, né? Então, assim, tem alguns grupos que trabalham exclusivamente com séries, mas a maioria são telenovelas. E dentro de e fora da telenovela, a gente ainda tem soap opera separado, né? Que normalmente a gente tem gente que vai trabalhar esses 2 gêneros em conjunto. Ao todo, a gente tem 79 telenovelas investigadas nesses 14 anos de produção. E 72,5% dos trabalhos estabelecem uma relação, né, com a cidadania, mesmo que não de forma direta, né? Então, a gente percebe que tem, sim, uma certa relação, principalmente ali trabalhos que estão operando com entendimento de questões de gênero, né? Tem um texto especificamente, assim, que é o que... Porque é quase uma autodeclaração, né, que as equipes faziam ali, sim, trabalhamos com a cidadania e como. Então, um dos textos da UFPE é aquele que é mais demarcado, né, como um trabalho com a cidadania, que é um trabalho sobre Segundo Sol e um casal sáfico. Mas aí a gente consegue perceber que, às vezes, mesmo quando a equipe se declarava que não, a gente conseguia perceber na costura, nos achados, como isso aparecia posteriormente também. Eu vou passar para... Vou passar para a Sara de volta. Sim. Não, é que a gente previu na programação de fazer o lançamento dos livros após essa mesa, né? Então, sim, aqui é a fase final, né? Como o Jesus estava mostrando, a meta-investigação, a fase final foi a editoração do livro que a gente vai lançar logo em seguida, né? Essa é a capa do livro, então, para terem aí um spoiler, né, do que a gente vai fazer na mesa seguinte, que é o lançamento dos 2 livros decorrentes dessa pesquisa, tá? Podemos seguir? Sim, ela já tá. Então, falando dos achados, né? Isso.
No caso, agora a gente entra na segunda etapa do projeto Pró-Humanidades, que é voltado para Pantanal, né? Então, a telenovela Pantanal como recurso comunicativo para a cidadania, um estudo de caso, que é a segunda etapa que eu comentei no início dessa mesa, de que o ineditismo dessa empreitada, que foi a primeira vez que o Obtel inteiro se voltou para um único objeto, né? E aí a gente quer chamar a atenção por que Pantanal, né? Por que nós escolhemos Pantanal para ser esse objeto único, né? Que todas as 10 equipes iriam fazer projetos e investigar esse único objeto que é o remake de Pantanal, né? Primeiro, pelo fato de ser um clássico já da teledramaturgia brasileira, né? E o fato de ter sido exibido em 2022, né? Um ano emblemático também para a história política do país. E também, em alguma medida, Pantanal de 1990 também diz muito sobre um período importante da história política do país, né? A outra questão é que todos vocês já devem ter escutado em algum momento que telenovela não é um produto cultural de relevância, que as pessoas, pelas múltiplas telas, pelo fato de que tem streaming, que tem um monte de outras possibilidades, que telenovela não tem mais audiência relevante, né? E aí, Pantanal 2022 mostrou exatamente o contrário, né? De que teve uma repercussão massiva, inclusive nas redes sociais, né? Porque isso é outro modo de assistir telenovela, né? Então, e aí os índices de audiência, né, também foram elementos importantes para a gente escolher Pantanal como esse evento midiático que pudesse unir a discussão da telenovela como um recurso comunicativo para a cidadania, né? Então, foi por isso que a gente escolheu esta telenovela para fazer os 10 projetos, tá? Passando agora para a Cecília. Você está dando o microfone? Evento presencial, gente. Bem-vindos de volta. Que maravilha que não é o som que não vai, ou a câmera que trava. Microfonia boa e velha. Só dando uma continuidade aqui, pegando disso que Sara já antecipou, né, sobre a importância de Pantanal. Que é algo também que a gente, a partir de Pantanal, a gente veio acompanhando uma retomada da relevância da telenovela. Teve Vale Tudo remake também agora, e Três Graças, que mantém essa tendência de ser um assunto socialmente muito discutido, né? E Pantanal, especificamente, pode passar, teve esse momento político de que Sara já comentou, e também quando as discussões sobre a emergência climática foram muito discutidas socialmente, né? Então, já era uma novela, em 1990, já era uma novela que vinha na esteira de uma discussão... Oi? Já vinha na esteira de uma discussão de um cenário da Eco 92, também, que acontece 2 anos depois. E a Pantanal Remake também vem nesse cenário de discussão da questão ambiental, das emergências climáticas. E o próprio Pantanal, o bioma, é um personagem da história, né? Ele corporifica, em muitos sentidos, essas questões. Então, para nós, pareceu por ter essa questão, além de outras que a gente vai ver, mas a questão ambiental da cidadania é muito forte nesse aspecto. E a gente vai identificar também outras questões que vão aparecer ali, a gente vai identificá-la como sendo um objeto ótimo
para essas investigações que a gente estava se propondo ali naquele momento. Pode passar. E aí a gente encontra também uma oportunidade científica, um objeto único que permite que as nossas 10 equipes, cada uma por olhares muito distintos, metodologias muito distintas, olhando para um mesmo objeto e tentando buscar respostas para essa grande pergunta de como a ficção televisiva pode mobilizar o debate público e qual o potencial da telenovela para a comunicação cidadã, para discussões de cidadania. E aí a gente encontra essa conexão real entre o Pantanal real, Vivo Brasil, e um Pantanal da ficção que em algum momento vão se cruzar, né? Vão ter, inclusive, imagens reais entrando na novela, a ficção discutindo um momento muito importante do Brasil. Quer voltar? Eu vou botar no Tá. Então, assim, a questão problema, né? A gente tem um processo, para quem não está nas equipes, mas a gente tem um processo que após cada final de biênio, a gente reúne e escolhe o tema geral e se elabora uma ementa, que é uma ementa, digamos assim, guarda-chuva, que vai orientar as 10 equipes para fazer a investigação, né, dentro daquele tema. E aí o ineditismo aqui é que, além do tema, né, da ementa geral, a gente também definiu um único objeto. Então, em outros biênios não acontecia isso, a gente tinha apenas a ementa geral. E a questão problema da pesquisa Pantanal como uma telenovela de ampla circulação pode atuar como recurso comunicativo para a cidadania, criando espaços simbólicos particulares para a discussão de problemas sociais e políticos que atravessam a sociedade brasileira. Então, e aí a metodologia, como eu expliquei, as 10 equipes então se debruçaram sobre esse único objeto, o remake de Pantanal 2022, a partir das perspectivas e interesses de investigação que move cada grupo que compõe a rede Obtel Brasil. A gente também, por tradição, no Obtel, a gente tem a análise de pares, né? Então, assim, o projeto, os projetos que são elaborados pelas equipes passam por avaliação, então a gente troca entre as equipes para fazer parecer, para sugerir melhorias, ajustes para o projeto que vai ser desenvolvido por cada equipe. E aí, a partir dessa análise de pares, o trabalho passa a ser pelas equipes, né? E aí, como já foi comentado aqui, é muito grandioso, porque é um trabalho coletivo, né? Então, são muitas mãos trabalhando e vai resultar no caso, a gente tem 10 capítulos, pode passar, 10 capítulos que compõem o livro que vai ser lançado em seguida, que é o livro Pantanal, né? Então, a telenovela Pantanal como recurso comunicativo para a cidadania, um estudo de caso. Aqui, eu não sei se a gente... Porque a gente combinou, mas não combinou, né? Mas se a gente para aqui, ou se a gente já pode seguir, porque já faz o lançamento, né? Porque tá, tem o COF, tá, ok. Parar ou não? Parar, e aí a gente volta com o sumário da... Hã? Não, a gente apresenta, então. Então, vamos. Então, o que a gente organizou, então, o livro, né? E aí, um agradecimento muito especial para o João, né? Porque todo o processo de editoração também, além da gente, tanto o livro da meta-investigação quanto de Pantanal, João, né? Muito ali, tipo... Valente, palmas, porque
porque quem já organizou livro sabe como é, né? Então, é um processo bem... Mas o João estava sempre com a gente ali e resultamos, então, no que a gente vai apresentar. Então, a gente dividiu o livro em 4 partes, né? E aí as partes elas têm a ver, claro, com o conteúdo dos capítulos, tá? Então, a primeira parte, que se chama Cartografia, Memória e Imaginação da Nação. A segunda parte, que é Gênero, Representações e Tecnologias de Cidadania. A terceira parte, Sustentabilidade e Cidadania Socioambiental. Por fim, a última parte trata de audiências, recepção e engajamento cidadão. Então, é esse, digamos assim, o sumário mais geral, né, do que a gente tem no livro Pantanal, e que a gente vai lançar logo depois. Na primeira parte, então, que é a Cartografia, Memória e Imaginação da Nação, nós temos, abrindo o livro, o capítulo da UFRJ Fiocruz, Pantanal e Nostalgia, Atualidade e Atualização de Questões Sociais na Ficção Seriada Brasileira. Em seguida, o texto da UAM, Temáticas Cidadãs em um Pantanal Encantado. E, por fim, nessa primeira parte, o texto da USP, o capítulo da equipe USP, Pantanal, uma cartografia interseccional para a cidadania. Lembrando que todos esses capítulos eles vão ser debulhados, digamos assim, nas mesas, né, das equipes amanhã e na quarta-feira. É só amanhã, desculpa. Segunda parte, então, Gênero, Representações e Tecnologias de Cidadania. Então, a gente abre essa segunda parte com o capítulo da UFPE, o dispositivo pedagógico midiático e a constituição de subjetivações em Pantanal, gênero e cidadania, curso de feminilidades e masculinidades a partir de Jove e Juma. A UFPR, né, é o segundo capítulo dessa segunda parte, agenciamento da cidadania na telenovela Pantanal, a construção do feminino sob a ótica de gênero e territorialidade. Direitos e cidadania em Pantanal, repercussão no jornalismo da discussão pública sobre sustentabilidade, homofobia e liberdade feminina, que é o capítulo da UFBA. A terceira parte, então, sustentabilidade e cidadania, nós temos 2 capítulos, iniciando com o capítulo da UFSCar, sustentabilidade socioambiental no remake da telenovela Pantanal, 2022, e o texto da UFJF, qualidade audiovisual e cidadania, criação, circulação e experiência estética na análise do Velho do Rio em Pantanal. Fechando o livro, então, nós temos a quarta parte, que trata de audiências, recepção e engajamento cidadão, abrindo com o capítulo da UFSM UNILA, Câmbio Pantanal, usos sociais da telenovela como recurso para a promoção da cidadania. E fechando com o capítulo da URGS, Entre a Ficção e o Debate Público, a Cidadania em Pantanal. Já subimos os e-books para o site. A Cecília acabou de fazer isso. E aqui temos o QR Code que todo mundo pode acessar. Queria fazer uma referência à ideia das duas pesquisas desse projeto, né? A meta-investigação e o estudo de caso. Meta-investigação, que eu acho que vale a pena muito observar nós como pesquisadores, né, os materiais metodológicos que estão no livro da meta-investigação
porque dificilmente nós encontramos trabalhos que mostram por dentro como a coisa foi feita, certo? Então, nós temos 2 materiais metodológicos. Um é o guia mais geral, né, que fala da natureza da pesquisa, o objeto, vai na coisa, considerações mais metodológicas, de métodos, de técnicas, etc., etc., até as conclusões, né, as considerações finais que vocês vão encontrar em cada um dos capítulos. Eu acho fundamental o trabalho, então, da GESA de colocar primeiro o guia e depois o roteiro de desconstrução. Veja, olha isso, né? Como foi feito. E cada equipe teve que preencher para ter uma unidade, depois poder ser comparado. E, aliás, então, todo o esforço depois de outros pesquisadores que fizeram a leitura, a análise, né? Então, eu acho isso, quer dizer, do ponto de vista metodológico, gente, vale a pena muito olhar essa construção, né? Que, então, meta-investigação, até muito importante, que o João Paulo falou de várias telas coloridas, porque realmente, né, é mais do que dos outros anos, que era apenas uma cor, né, que a gente tinha. Então, por que colorida? Porque realmente, né, se trata de uma apresentação que dificilmente, raramente, a gente tem no campo da comunicação. Este rigor e, ao mesmo tempo, bonito, né, como os encantados, né, da UAM, eu acho uma coisa fantástica, que dizem, né, do trabalho desta rede, Então, realmente, vou dizer, insistir na leitura deste livro, seja dos capítulos de cada um, como, né, fez a sua retrospectiva, a sua meta-investigação, né, como, por exemplo, da URGS, como, por exemplo, da Federal do Paraná, e assim vamos, né? E a apresentação desses materiais metodológicos, o guia e o roteiro de desconstrução, isso deve ficar, eu acho que para modelos, né, de outro tipo de pesquisa, equipes, ou mesmo fazer um TCC, um mestrado, um doutorado, vale a pena ter isso como referência, certo? Então, a outra, que é do estudo de caso, é uma coisa assim, muito importante. Ao mesmo tempo que a gente revê a história das pesquisas da rede, vamos agora pegar um estudo de caso, um único, uma novela, que foi, então, a partir do nosso projeto no CNPq, era realmente muito, se encaixava muito, né, na questão dos direitos, da cidadania, não é? E aí vem as coisas que vocês vão ver. A Sara que disse muito bem pelo sumário, mas eu queria insistir numa coisa que se deu, porque é interessante, porque nós mesmos, né, não estávamos sabendo bem o que cada equipe estava fazendo. Mas, veja, pelo sumário a gente já tem. Primeiro, eu queria dizer, a questão da novela. É uma novela. Então, gente, eu vou dizer para vocês, quer dizer, uma coisa que eu sempre tive esse norte. Iremos para onde a novela for. Siga a novela. E agora siga a novela, gente, com esses vamos chamar de mini novelas verticais, né, de 4, 3, 2 minutos. Então, vamos dizer, aquilo que a gente diz nem é renascimento,
é sempre uma reconstrução, né? Uma revisão e que leva para frente. Novo formato e tal. E como nós tivemos apenas Pantanal, renascer também, aqueles que a gente estava costumou chamar de novelas rurais, em que a questão ecológica a gente falou já de um protagonismo, não é? Quer dizer, você tem uma história, claro que tem que ter temas, etc. Mas aonde é aquilo que a USP falou de marcador de territorialidade, certo? Da territorialidade é uma dessas. E pelo que eu pude ver, depois, então, serão, de fato, questões de gênero, e vejam, né? Masculinidades, etc. Também questão como da UFSCar, etc., da UAM, quer dizer, a questão dos estilos, a questão, então, mas sempre, viu, gente, de coisas que, para mim, são inesgotáveis. Né? Então, vamos continuar. E, apesar de gente, quantas vezes já apontaram o final, a morte da telenovela, né? Quer dizer, não, gente. Nós temos o outro Obtel, que é o internacional, a mostrar também, fazendo a comparação com outros países, ninguém tem, certo, uma matriz, como dizia Jesus Martim Barbeiro, de uma matriz cultural que vai dar na telenovela como o Brasil, certo? Então, ele, dito claramente pelo México, que é aquele mais, né, que a gente disputa, claro, eles, em termos de internacionalização e vendagem, é a Televisa, agora a Televisa Univision, né? E fazem coisas em Miami, né? Novela só falada em castelhano. Então, quer dizer, a questão de mercado é mercado, vamos dizer. Mas nós, esse paradigma, dizendo que então, no Brasil já teve, a Venezuela já teve, são histórias fantásticas da pesquisa de teledramaturgia de cada país, inclusive uma hegemonia. A hegemonia é do Brasil. E o paradigma brasileiro, é preciso falar, é um paradigma de todos os aspectos. E, portanto, o nosso estudo de caso de Pantanal mostra tudo isso. Não é isso? Então, novamente, vamos falando da pesquisa coletiva. Você quer terminar, Gesa, de falar assim, dos achados? Mas é muito interessante. A gente pode falar na mesa do lançamento do livro. Vai ter um lançamento. Pronto. Você sabe que isso daqui se dá porque é ao vivo e a cores. Isso. E que a gente vai montando, né? O programa, assim como dá, que isso é muito bom. Então, nós vamos agora para um coffee break, tá? E logo em seguida a gente volta, que é para a gente falar um pouco mais sobre os livros que estão sendo lançados na mesa seguinte, tá? Bem-vindos de volta, bem-vindos, bem-vindas. A gente começa agora, na verdade, a gente já fez um grande spoiler na mesa anterior, mas vamos falar mais um pouquinho aí dos livros que a rede lança hoje, que é um livro com os resultados da meta-investigação, que falamos mais cedo um pouco, e o livro do estudo de caso de Pantanal. Os dois já estão disponíveis para download no site, e eu vou passar a palavra para a Gesa para comentar um pouquinho sobre o livro da Meta. Obrigada, Cecília. Bom dia novamente. Eu vou só pedir para ir para o sumário. Embora essa capa belíssima, que João pode falar depois do visual. Isso, obrigada. A gente começa o livro da meta-investigação, para além do capítulo, né, de apresentação, com um capítulo que explica todo o protocolo metodológico, do qual eu já contei para vocês o processo de criação. E aí, depois desse protocolo, a gente tem a análise geral, que eu vou voltar, né, e pincelar algumas coisas já,
mas que é justamente esse texto de cruzamento de todos os achados. E aí, na sequência, a gente tem os capítulos que são a meta-investigação própria de cada equipe do Habitel nesses 14 anos. Abre o livro, nesse sentido, a equipe da USP, com o texto Meta-investigação do Habitel USP, contribuições para os estudos de recepção, transmediação e cidadania da telenovela brasileira, que foi escrito pela Mayra. Mayra está aqui? Maíra, perdão. Pela Maíra Bianchini. Em seguida, a gente vai para o texto da meta-investigação do Habitel URGS, reflexões sobre recepção, redes e narrativas em telenovelas, que é assinado pela Lídia Cifuentes, que está aqui, e que também colaborou com essa criação do protocolo. A gente vai para o texto da UFSCar, que é a meta-investigação do Habitel UFSCar, Convergência, UFSCar, Convergência, Plataformas e Cultura Participativa na Ficção Seriada Televisiva Brasileira, que foi escrito pela Sara Feitosa. Meta-investigação do Habitel FJF, Trajetórias investigativas entre qualidade e competência midiática na ficção televisiva nacional, do Diego Mendes. Cada título desse também já diz um pouco do que é essa trajetória e cerne também de cada grupo. Meta-investigação do Habitel FPE, que é um percurso analítico sobre transmediação e participação social em telenovelas, que foi escrito por mim, eu digo pela Geisa Cavalcante, não sei. Meta-investigação do Habitel UFBA, estudo sobre roteiristas e a criação de fãs de telenovelas, Geisa Cavalcante. Meta-investigação do Habitel... esse aqui também alguém tem que me dizer, o FSM. O FSM, Audiovisual, Fãs e Práticas de Cidadania na Ficção Televisiva Brasileira, também escrito pela Sara Feitosa. Meta-investigação do Habitel UFPR, Atravessamentos Pandêmicos na Ficção Televisiva Nacional. Esse é o texto de entrada, né? É uma meta-investigação bem curtinha que a gente faz. Então, daqui a mais 14 anos, no segundo livro, a gente vai ter o percurso, né, da UFPR para fazer uma análise comparativa. Meta-investigação do Habitel, UAN, Análise de Narrativas, Estilo e Interações Digitais na Ficção Seriada Televisiva Brasileira, escrito pelo João Paulo Regezel. Está certo também? Meta-investigação do Habitel, o FRJ Fiocruz, um percurso analítico sobre memória, televisão e cultura da convergência, que foi escrito pela Juliana Tilma, que está sentada aqui na frente. Meta-investigação do Habitel PUC São Paulo, estudos sobre juventude, feminino e narrativas multiplataformas em telenovelas, Geisa Cavalcante. Meta-investigação do Habitel SPM, fãs, formatos e ficções na teledramaturgia brasileira, escrito pelo Diego Gouveia. E meta-investigação do Habitel NIP, percursos da linguagem ficcional televisiva entre adaptações, remakes e experimentações, escrito pela Cecília Almeida. A gente finaliza o livro com uma coisa que é protocolar, né, desses livros da coleção Teledramaturgia, que são os textos sobre os autores e organizadores. E o que tem aqui de diferente é que, na assinatura de cada texto desse, a gente tem também os meta-investigadores, que são os pesquisadores de cada rede, que fizeram o preenchimento da ficha, da planilha, né, e que são citados nesses capítulos. E a gente tem nos anexos os 2 materiais metodológicos que a professora Imaculata ressaltou a importância aqui no final da nossa fala na mesa anterior. E aí eu queria só passar rapidinho lá para os anexos para a gente mostrar o guia, por favor. Isso. Aí vocês podem ler também rapidamente. Aproveitem para fazer a leitura dinâmica. Isso. Só a capa vale a pena. Isso, você pode ir já. Pronto, obrigada. E aí a gente tem... Esse é o guia. A gente tem um sumário que apresenta todo esse processo, com os 9 operadores metodológicos. A gente explica, né, qual é o objetivo do documento, fala do financiamento, né, da chamada Pró-Humanidades.
Conta um pouquinho da história do Obtel Brasil, o processo de feitura, e a gente tem uma ficha técnica de quem produziu a redação, essa discussão, que é basicamente a equipe que eu já comentei antes, que é a Lilian, o Diego Gouveia, a professora Imaculata e eu. E a gente vem para essa visão geral de fases. Você pode ir, operadores, indicação da documentação e orientações de preenchimento. E aí a gente vai explicando, é isso. Assim, eu não vou, de novo, né? A gente não vai fazer uma leitura da coisa toda, mas a gente vai explicando minuciosamente o que é cada operador metodológico desses. Então, a gente vai falar, por exemplo, em formato investigativo, como é que a gente define o que é novela, como é que a gente define o que é seriado, e assim vai, para que quem está ali fazendo o processo de preenchimento da ficha tenha essa orientação o tempo todo. Você pode ir passando. Então, assim, a gente tem questões que são muito mais do envolvimento metodológico, propriamente dito. Tem as questões que são teóricas e as questões que são relacionadas à interação entre cidadania e a temática. Você pode ir passando. Obrigada. Então, objeto teórico, o quadro teórico da pesquisa. Você pode ir passando, tá? As técnicas de coleta, tipo de dados. Não precisa secar, não. Vá passando mesmo que eu vou... O método de análise, conclusões e indicadores bibliométricos. E aí você passa mais um pouquinho que a gente vai chegar na ficha. Pronto. Essa é a ficha para a desconstrução metodológica dos capítulos, que é um documento que quem preencheu lembra bem dele. Então, assim, traumas. Muitas discussões. Então, que é justamente a junção disso tudo que está nesse guia, né, para poder ser preenchido. Eu vou pedir agora para você aí fazer o reverso e voltar lá para o capítulo da análise geral. Sara lembrou uma coisa importante aqui. Sara lembrou uma coisa importante aqui de comentar, é que durante esse processo a gente testou muito essa ficha de desconstrução, né, como um todo. E o próprio guia também, para entender se ele conseguia dar conta daquilo que a gente queria que ele, de fato, fizesse. Né? Então, a gente andou muito com essa ficha, conversando com os grupos, fazendo reuniões com os coordenadores e vice-coordenadores primeiro, depois com o grupo, né, com todas as equipes completas, para poder chegar nesse instrumento e para entender o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Porque, de novo, eu comentei antes, né, às vezes a gente passava um tempão discutindo coisas do tipo: não, concepção descritiva não pode ser explicativa, não existe. Aí eu dizia: não, existe sim, claro que existe, olha aqui o livro tal, na área não sei o quê. Então, a gente ficava ali discutindo isso na minúcia para poder conseguir montar esse protocolo. O que eu quero falar rapidinho com vocês ainda, antes de passar para o livro do Pantanal, é um pouco sobre os achados dessa análise geral. Você pode passar, por favor? Pode ir passando devagar. Pronto, pode. Isso. Só volta um pouquinho, na verdade. Página 3, eu acho. 4. Aí. Uma das primeiras coisas que a gente olhou, né, era para tentar entender em que âmbito de pesquisa estavam os trabalhos do Obtel Brasil. Então, acho que esse é um achado interessante, que é que a gente está principalmente trabalhando com recepção e consumo. Esse é o âmbito majoritário das pesquisas do Obtel. É claro que alguns grupos nunca fizeram recepção e consumo, né, estão em lugares muito específicos. Por exemplo, acho que o Obtel UFPE está sempre como estratégia produtiva, né? Uma exceção, Então, assim, alguns estão muito fundamentados, assim, muito estabelecidos em lugares específicos, em termos de âmbito, e outros, né, fazem uma certa flutuação entre esses âmbitos. Assim, essa tradição de recepção,
Eu acho que o grupo que é recepção 100% é o grupo da USP, né? Que é o tempo todo nas pesquisas de recepção. Nos formatos, já tinha comentado que a novela é o principal, e a gente tem a série em segundo lugar, depois a minissérie, mas quando são estudos específicos, assim, estamos olhando para um produto só. Normalmente, esse produto só ou é telenovela ou é série. Alguns vão trabalhar com várias, por exemplo, o FPE, que é o que está mais fresco na minha cabeça agora. Às vezes vai trabalhar com uma série de telenovelas no biênio. Não vai fazer um estudo de caso, mas, né, é uma outra perspectiva. Entre os títulos investigados, o mais recorrente, que é uma coisa que a gente notou, é a Avenida Brasil. A Avenida Brasil é a telenovela que mais aparece nas investigações. Você pode passar? A gente percebe também que tem sido investigada principalmente a faixa do horário nobre, né, das 21 horas, é a que tem uma maior recorrência de análise. Aqui é uma coisa que a gente fez, que é um mapeamento de correntes teóricas. Então, assim, como era de se esperar, por sermos uma rede que é voltada para os estudos de ficção seriada televisiva, os estudos de televisão são a corrente teórica mais recorrente. Mas, para ir além disso, a gente tem estudos convergentes, principalmente porque o Obtel ele surge muito ali naquele momento que o Jenkins está se popularizando no Brasil. Então, a gente está trabalhando principalmente com Jenkins, com as questões de estudos de fã com ele, mas também com Sandovis, Matt Hughes, enfim. E aí a gente tem também, claro, estudos de fãs, eu já comentei, estudos de recepção, estudos culturais, que estão justamente por esse movimento de perceber o emergente enquanto produto válido para a pesquisa. Então, e a telenovela é a caracterização disso. Você pode ir. Pode ir mais. Autores mais citados no Obtel Brasil. Então, a gente tem a Imaculata como a única mulher entre os 6 mais citados, mas isso não significa que a gente cite mais homens. No geral, a gente acaba fazendo muito mais, principalmente porque a pesquisa em telenovela é uma pesquisa em que os grandes nomes são mulheres. Então, a gente tem muita citação de mulheres, mas os 6 mais recorrentes são esses. O Henry Jenkins, que é citado em 15 dos capítulos. Eu não consigo enxergar daqui. Obrigada, Sara. 15 capítulos, com 24 obras citadas. O principal livro dele é o Cultura da Participação, nas citações, e 13 equipes citam o Jenkins. Já a Imaculata é citada em 37 dos capítulos, o que mostra aí também, né, essa relevância e circularidade da obra da professora Imaculata, com 27 obras citadas. O texto mais citado é um artigo da Matrizes, que é o da telenovela como recurso comunicativo, e é citado em 8 equipes. A gente tem o Martim Barbeiro, em 22 dos capítulos, com 10 obras citadas. Dos meios das mediações é o principal texto, citado por 12 equipes. O Bourdieu, em 16 dos capítulos, com 12 obras citadas. E aí o texto mais citado é a Distinção, 8 equipes. O Scolari, com 16 dos capítulos, que é também, né, ali na esteira dessa coisa dos estudos convergentes, com 10 obras citadas. O texto mais citado também é um artigo da Matrizes. O que é interessante, porque, apesar do Scolari não ser um autor nacional, a fonte que a gente está usando é uma fonte nacional. Então, e são 9 equipes. E Humberto Eco, com 14 dos capítulos, 6 obras citadas. O principal é o Lector em Fábula. E aí aqui tem uma coisa que é um pouco do biênio, que a gente faz uma temática que é sobre construção de mundo. Então, isso, né, 2019. E em construção de mundo, a gente vai trabalhar principalmente com a perspectiva da narratologia que ele apresenta. E são 9 equipes. Você pode ir? Isso eu já comentei, né, que a obra mais citada de todas é o livro do Jenkins, com índice de citação de 17,18%. Aqui tem um flutuamento antes. Tem um gráfico, esse aí, das permanências e oscilações
desses autores mais citados, né? Então, assim, isso porque também tem muito a ver com o momento da pesquisa que a gente está fazendo, claro, né? Então, vocês vão perceber que o ECO, por exemplo, que não está tão presente no começo, vai estar aí nesse biênio, que é o de 2019, não é isso? Oi? Foi Construção de Mundos, você pode passar, por favor? E aí a gente vem para trabalhos nacionais e internacionais sendo citados. A gente cita principalmente trabalhos internacionais, mas com um percentual relativamente próximo. Você pode ir também. Aqui são técnicas de amostragem, acho que não vale tanto a pena comentar. Todas essas questões que são muito mais de formulação do instrumento metodológico de cada texto, né, como tipo de dado, corpos da pesquisa, ambiente de coleta também, técnica de coleta de dados. E aí a gente vem para cidadanias e políticas públicas. Você pode também... cidadanias e políticas públicas, e em que acho que o principal... a principal coisa que a gente tem assim, para observar é um pouco do entendimento que a gente tem da telenovela mesmo como um produto que não se desassocia da cidadania. Acho que essa é a conclusão que a gente chega a olhar para isso, né? Que não se desassocia do fazer o Brasil, do pensar o Brasil, do refletir, representar esse Brasil. E uma coisa que eu acho que linka, até para a gente ir para o próximo livro, que linka muito, é que a meta-investigação deu para a gente a oportunidade de, logo no começo, quando se perguntou, tá, o que é que cada equipe já fez de cidadania? Talvez a maioria tenha respondido que não. Né? A gente não estava pensando sobre isso, não estava articulando isso, não era uma questão. E aí a meta-investigação permitiu esse processo de reflexão, que é de olhar e dizer, sim, a gente estava fazendo, porque esse objeto é caracterizado dessa forma. Isso está no cerne do que é a telenovela. Sara, você começa o Pantanal? Não. Acabou. Consegui passar até agora sem falar, mas bom dia, gente. Eu não sou uma pessoa da fala, mas eu só queria passar aqui isso, exatamente. Porque, para ressaltar essa parte dos meta-investigadores, como Geisa falou, a gente tem um sobre os autores e organizadores e a gente tem um sobre os meta-investigadores, que foram uma força de trabalho de cada equipe para poder preencher todos esses documentos que foram elaborados por essa comissão maravilhosa. E aí, só da perspectiva de como é que isso foi apresentado no livro, que foi uma coisa que a gente pensou muito também, né? A professora Imaculata, inclusive, ressaltou que a gente tinha que dar um destaque, porque não dava para... Né, tinha que alguém assinar, a gente convidou os pesquisadores para poder fazerem essa análise final e assinarem cada capítulo, mas era só para poder passar, para vocês verem como é que ficou no livro, cada um de vocês que fez, a gente, né, agradecer e, enfim, reconhecer o trabalho que a página inicial de cada capítulo são os meta-investigadores de cada equipe. Era só isso. Agora, Pantanal, né? Eu queria fazer uma observação. Uma observação que vocês vão ver no livro, né? Uma coisa assim, bem interessante quando a gente vê esse trabalho em movimento, né? E quero falar assim, especificamente do Obtel Brasil, como construindo o campo dos estudos de televisão, de um modo geral, né? E dentro da televisão, especificamente, o gênero ficcional. Isso não é assim. É um processo. E quando nós começamos, havia pessoas que estavam querendo enraizar, isso é importante, o trabalho nas suas instituições. Como no caso aqui, por exemplo, da PUC, você já tem, entende? Então, vocês vêm entrar no Obtel Brasil, uma coisa assim natural. Outra coisa foi, por exemplo, onde está a Valquíria? Valquíria, querida? Então, de focar que na UFPR tem condições de criar um grupo do Obtel Brasil, essa questão da institucionalidade. E por isso que houve equipes que começaram
e não conseguiram desenvolver, entende? De levar, e apesar de nem era da comunicação. Então, a gente conhece a Silvia Borelli, não é? Então, mas ela é da antropologia da PUC São Paulo. Mas como a gente trabalhava muito em projetos, então essa foi uma das coisas. Outra que eu lembro, que queria trabalhar com crianças, que você sabe trabalhar com crianças e telenovela exige uma metodologia, sabe, pensar é outra coisa. Tanto, então, essas coisas é que entram assim, no processo no sentido de entrar e não conseguiu manter o grupo. E, portanto, o começo teve esta transitoriedade, né, daqueles que realmente então se fixaram. E um dos últimos foi que a gente estava esperando muito, que era a UFRJ e Fiocruz, entende? E uma coisa também, veja que coisa, isso faz parte da pesquisa, de onde a gente está, qual é o departamento, né? A gente tem linhas de pesquisa que podem acomodar, que foi o falecimento da professora Maria Aparecida Bacega, que ela é uma dessas de construtora mesmo, dentro da ECA, né, dos estudos de telenovela. Nós fizemos um projeto que ela liderava para a FAPESP, chamado O Brasil na Telenovela, a Telenovela no Brasil. Entende? E ela estava era da ECA, depois foi para a SPM. E lá ficou um bom tempo, né? Ela como coordenadora. Quando ela faleceu, não, sabe, condições institucionais não levaram a que a equipe continuasse. Vocês vejam, né, quer dizer, que situações muito diferentes, vamos dizer assim. E por isso, quer dizer, aqui o que é o convite, porque o Obtel Brasil não está fechado, não é? Quer dizer, nós estamos efetivamente querendo alargar, né, incluir espaços que ainda não estão. E a coisa muito importante que aconteceu no Brasil, e quem também faz parte disso, né, em metodologia eu vejo muito, quer dizer, onde está a pesquisa de comunicação no Brasil? Está na pós-graduação. Então, vamos lá. Quem foram os primeiros? Como é que a coisa foi? Da Bahia, foi o primeiro PPG com fora do eixo Rio-São Paulo e Brasília. Mas a coisa mais extraordinária foi a descentralização, a regionalização dessa pesquisa, que não é apenas, olha, vai nuclear ali, lá. É que os objetos estudados vão ser do local. Entende? Isso é da maior importância. Então, você tem Bourdieu, você tem, sabe, Edgar Morin, ou esses mais adequados a um trabalho, né, de realidade local. E é isso que a gente tem que ver muito. E eu acho que o que o Obtel Brasil pesquisa, como a Geisa falou de coisas muito mais metodológicas, etc. E quando a gente vai ver a maneira de trabalhar, é essa que eu digo da inserção, e passa a ter uma identidade. Quando a gente fala de diversidades, de equipes, mas cada uma com a sua identidade. E quando ela quiser mudar, muda o foco, claro, tem um sentido dentro. Então, isso também é uma coisa muito bonita de acompanhar e de ressaltar. Que eu acho que, no caso da meta-investigação, isso fica muito claro. Era apenas um adendo, porque tem uma coisa lá, eram tantos, saíram, então outros foram entrando, né? Como a UFPR, acho que foi a última, não foi a UFRJ, foi Valquíria, não foi bem? Foi. Era isso. Bom, gente, a gente vai comentar um pouquinho também agora já está em Pantanal. Pode trocar o livro? É o livro de Pantanal. Outro arquivo. Não, esse. Isso, aí do lado. Aí.
filha das cores. E aí, me empresta Posso um. também falar uma coisa, aproveitar que nós somos, antes de tudo, viu? Quando a gente coloca lá, que a gente vai registrar o nosso projeto, CNPq, CAPES, etc., primeira coisa, a gente tem que dizer que nós somos pesquisadores de televisão. Quer dizer, essa é, vamos dizer assim, né, a moldura. E aí dentro a gente... tudo vai. E com relação à televisão, isso nos coloca problemas, além de teóricos, acho que principalmente metodológicos, que é trabalhar com narrativa. E aí a gente abre e fala assim, não, mas esse, por exemplo, Humberto Eco, outro... Não, estou falando de literatura, né, muitas vezes. E mais perto de nós, de análise de filmes. Mas mesmo análise de filmes não é análise de dramaturgia de televisão. Muda o meio, a gente sabe disso, né? E como é que cada um foi se fazendo? Claro que está muito, a gente fala audiovisual. Tem cinema, televisão, rádio. Essa que é a coisa mais próxima. Mas você vê que cada um, vamos dizer assim, de nós, teve que inventar, vamos dizer, explorar. Eu gosto muito de falar de exploração metodológica, uma estratégia metodológica para essa pesquisa. Entende? Não existe coisa antes. Então, você se vê fazendo coisas que depois, aí, tendo repercussão, vão ser, como eu disse, vamos dizer, servir não de modelo para ser copiado, mas para orientar, tá certo? Que assim a gente trabalha em ciência, tá certo? Então, uma das coisas que eu queria dizer, o que é uma imagem em movimento? O que é, nós da USP, de pegar, a gente foi para o âmbito da cartografia, mas foi assim. Mas o que eu queria dizer é que, se vocês vão ver o livro, cheio de imagens, a gente tem que, não é vamos parar de escrever, isso é fantástico, sabe? Alguém lá na matemática foi assim, primeiro escrevia e fazia umas fórmulas. Agora você abre o doutorado de matemática, só tem a fórmula. Vocês entenderam o que eu quero falar? Então, quer dizer, quando uma coisa, não que a gente deixe de escrever o português, isso que eu estou falando, mas tem que vir cada vez mais esse objeto nosso. Eu não posso ler um livro que é sobre, vamos dizer, Hitchcock, não sei lá, e, bom, Hitchcock sempre vai ter alguma fotografia, alguma foto, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, a gente tem que ir para essa escrita do audiovisual. Insistir nisso. E acho que Pantanal bem é o nosso paradigma hoje. Obrigada, professora. A gente vai falar rapidamente agora do como foi o processo de construção do livro de Pantanal, mas não vamos falar muito, porque amanhã teremos as apresentações de todas as equipes, as mesas em que cada equipe vai apresentar detalhadamente o seu processo. Mas queria falar brevemente sobre como a gente pensou a organização desse sumário, identificando alguns eixos e pontos em comum entre os trabalhos das equipes, que foi algo que a professora Imaculata já comentou. A gente estava cada um no seu canto, cada equipe trabalhando do seu modo, mas muitas coisas similares aparecem a partir de Pantanal, quando a gente está fazendo esse olhar, mirando essa discussão da cidadania. Então, a gente destaca as questões de gênero, sexualidade, como sendo questões predominantes, né? A questão racial, étnica também, alguns grupos abordaram, e a questão socioambiental. E aí, esses seriam os principais marcadores, e aí alguns outros aparecem, né? Território, classe, os grupos, mesmo que não necessariamente trabalhando pela lente da interseccionalidade, de algum modo estavam identificando marcadores sociais distintos e maneiras como aqueles personagens discutiam determinadas temáticas de formas que só aquele personagem poderia
trazer, né? Só aquele personagem, por ser um homem negro localizado no ambiente rural, ou por ser uma mulher, por ser um homem urbano, branco, enfim, a questão de masculinidade que a gente vai identificar em Jove e Juma. E aí a gente chega nesse sumário muito por identificar esses cruzamentos em comum que as equipes trouxeram, né? Então, convidamos... Vou passar a palavra para a Hannah, que eu sei que a Hannah quer falar mais. Ela está querendo. Mas a gente convida aí a leitura e foi um processo de muitas mãos. A meta-investigação é um processo diferente, mas muito árduo, e Pantanal também. Foram muitas idas, vindas, revisões, e para a gente chegar nesse resultado que está aqui, mas a gente, infelizmente, não tem ele impresso para circular para todo mundo. O e-book sai como prioridade, mas a gente conseguiu ter na mão, está pegando pela primeira vez aqui hoje, vendo como ficou bonito realmente a impressão. Aí o merchan eu vou deixar para o João Paulo fazer. Mas, obrigada, convidamos a ler, e amanhã a gente tem aí a discussão, capítulo a capítulo, dessa novela que trouxe muito pano para manga para a gente discutir no que diz respeito a esse papel da telenovela como ambiente de reflexão cidadã do Brasil, né? Não necessariamente um ambiente que todo mundo vai concordar, mas um ambiente de reflexão e de provocação de questões emergentes no Brasil. Não, eu só vou passar para João Paulo, então. Nosso editor. Não, a gente tem que agradecer. Já agradeceu, Sara já agradeceu, mas é uma parceria realmente. Editar livro é uma viagem. Então, a gente tem que ter bons parceiros. Além desses parceiros aqui, uma editora maravilhosa, né? Que a gente tem de um membro da rede, é um privilégio enorme, né? Então, a gente já dialoga com a gente de muitas formas. Então, é um agradecimento, realmente uma parceria muito próxima. Eu e ele trocando mensagens insanas, altas horas da madrugada. Exatamente. Então, só tenho realmente que agradecer e passar a palavra para ele falar um pouquinho mais do processo e dos nossos parceiros também no processo de editoração do livro. Então, bom dia, eu sou o tal João, que elas tanto falam. Como a Hannah mencionou, eu faço parte da equipe Obtel One, né, da IMB Morumbi, embora seja da PUC Campinas. Né, a rede Obtel One é bastante ampla, então a gente tem tanto a IMB Morumbi quanto a PUC Campinas, PUC Minas e Metodista. Né, temos representantes das 4 instituições. E, para além do meu trabalho como docente, universitário, pesquisador, eu também trabalho com a parte de editoração. E desde do outro volume do Obtel, que foi em 2021, a professora Imaculata me convidou, né, para auxiliar nesse processo de editoração. E agora, com os volumes 8 e 9, né, de 2025, pude novamente colaborar aí, mais diretamente com a Hannah, que ficou também encarregada aí pelo processo de ajustes e tal. Mas quero agradecer, além da equipe colegiada que deu todo o suporte nas idas e vindas e tudo mais, do fotógrafo da capa, né, que é o Christian Dimitrios, fotógrafo da Rede Globo. Né? Ele cedeu a imagem para a gente utilizar na capa. E aí o nosso super designer, Matheus Dias Vilela, que é professor de design gráfico da UFPB, nos auxiliou aí transformando a imagem dele na capa do livro, de fato, usando para essas telas as mesmas cores que ele utilizou na foto. Né? Então, os tons terrosos, como a gente brincou aqui. E no caso do outro livro da meta-investigação, que a professora Imaculata comentou das janelinhas coloridas, né, das telas coloridas, foi justamente uma ideia que a gente teve também, a partir do momento em que cada livro do Obtel tem uma cor predominante, um livro de meta-investigação que vai abordar as pesquisas já feitas, teria que, de algum modo, trazer as cores, né, de uma forma mais colorida. Então, a gente também, o Matheus, no caso, né, que é o designer, pensou em utilizar aquelas 3 cores, que, de certo modo, dialogam com as cores da Rede Obtel e com as cores que estão nos gráficos também, elaborados pela Gesa, grande Gesa, criadora de gráficos.
Dá trabalho fazer gráfico, hein? E também agradecer que no processo de revisão de textos nós contamos com a parceria da Texto Certo Assessoria Linguística, que é uma empresa de revisão supervisionada pela professora Patrícia Azevedo, da Federal do Rio Grande do Sul, né, a URGS. Então, foi um processo bastante trabalhoso, assim, de idas e vindas, de refinamento, para ficar do jeito que a gente queria, mas que surtiu num resultado aí que a gente ficou bastante feliz, né, e que já está disponível para vocês no site do Obtel. E aí, conversando aqui com as meninas, com a professora Imaculata, né, a gente vai propor que quem tem interesse em adquirir a edição impressa, né, que não é para todos, aqui infelizmente, né, não tem para todos, mas quem tiver interesse em adquirir, para entrar em contato, tanto esse quanto o da Meta-Investigação, para entrar em contato no e-mail do Obtel Brasil, né, que é redeobtelbrasil@gmail.com, e informar que tem interesse, quantos exemplares gostariam, que a gente vai fazer uma cotação com a gráfica, né, de ver quantas pessoas têm interesse para ver o melhor preço possível, e a gente envia por correios para vocês, né, quem tiver interesse no físico. Mas o digital é liberado para todo mundo, livre acesso, fiquem à vontade. Ah, sim. O livro, a gente tinha essa opção também. Ou fazer uma edição em preto e branco, que ficaria até bem mais em conta, né? Ou fazer uma edição colorida. E aí a professora Imaculata não abriu mão que fosse colorido, né? Uma vez que a gente analisa o audiovisual, a imagem, tem estudos ali que se concentram, sobretudo, nos pontos de cor, paleta de cores, né? Então, a gente considerou que seria importante ter o material colorido. Então, a imagem da Juliana Paz ali, né, da Maria Marruá, lá. Todo esse colorido que tem no e-book também estará, ou está já, no livro impresso. Meta-investigação também, por ter vários gráficos, né, várias tabelas, a gente vai fazer colorida a impressão. A onça ficou maravilhosa. É isso. Não, então, me mandaram encerrar. Vamos encerrar. Minha fala é muito boa. Sou ótima para fala, né? Vamos encerrar. E a gente retoma às 14 horas com a conferência de Bruno Luperi. Até mais.